Fala aí, analítica e analítico de plantão, belezinha? Tá no ar mais um episódio do Analytics Talks, o meu, o seu, o nosso podcast que fala sobre métricas, analytics em qualquer área, inclusive, como a gente vai gravar hoje aqui, vamos falar sobre analytics dentro da área de vendas, o que deixamos mais bonito para este nome como Sales Analytics. Como sempre, ao meu lado, ele, o Cauê Moura de São João de Meriti. Menos mal. Menos mal, né? Tu gostou do Cauê Moura, né? É, menos mal. Mas, galera, ele é o Cauê Moura de São João de Meriti, como pseudônimo. O nome mesmo é Diamante Negro da Analytics. Tá. Oferecimento Lacta. Oferecimento Lacta. Pra poder falar um pouquinho com a gente aqui, senhor Thiago Muniz e o senhor Alexandre, vou pedir pra vocês se apresentarem para a nossa audiência, para depois a gente falar um pouquinho aqui outras coisas e bater um pouco sobre Sales Analytics. Então eu vou começar pelo cara, porque ele merece que eu comece por ele, Thiago Muniz, por dois motivos. Um, o cara é meieirense assim como eu, então aqui é no Meia Não Bobeia. E dois, os caras são sócio do Mr. Catra do das vendas. Mr. Catra das vendas é brabíssimo. O Aaron Ross, né? Aaron Ross. Tem quantos filhos, cara? Apenas 10. 10, o Mr. Catra das vendas. Explica aí logo pro pessoal que tu não é filho do cara. É verdade, melhor, né? Melhor já garantir, gente. Não sou filho do Aaron, tá? Não é Thiago Ross. É Thiago Muniz. Se apresenta pra galera aí, o Alexandre também se apresenta. Depois já embala, falando o que é a receita previsível, quem é o Aaron Ross também, pra quem não conhece. Boa, né? Então, começa você se apresentando, depois eu me apresento. Boa. Sou Alexandre Kenji, consultor da Receita Previsível, sou jornalista de formação, então vai também bem cantor. Aqui. Cantor, compositor, mas acabei sendo inserido no mundo das vendas. Estou aqui hoje junto com a equipe da Receita Previsível, aqui, única operação do Aaron, né, no país. Estou aqui ao lado do Thiago Muniz, está sendo meu mentor aqui. O Aaron fala muito a respeito de você ter mentores hoje com você. Né? Nós estamos numa geração hoje que não falamos mais de chefes, mais de diretores, aqueles que delegam, mas a gente está falando sobre mentor. Então eu tô aqui hoje com o Thiago, tô aprendendo muito. Então tá sendo uma experiência muito bacana aqui e trocar uma ideia com vocês também desse processo. Thiago, depois não esquece de pagar o menino, tá? Ele levantou legal. Ele depois dessa, eu tenho que, pelo menos, cara, se me oferecer, não precisa trabalhar. Não, tô brincando, gente. Primeiro, obrigado pelo convite. Um prazer estar aqui. A gente já tem muitos amigos em comum há muito tempo. A gente já conversava há muito tempo. Acho que nada é por acaso. Que bom que deu certo da gente bater esse papo. Bom, para quem não me conhece, eu sou o Thiago Muniz, sou o CEO da Receita Previsível. Trabalho na área digital aí há mais ou menos 15 anos. Sempre trabalhei com marketing e vendas. Cheguei nas vendas por uma dor muito grande, que era gerar lead qualificado. Né? Então, é um prazer uma honra estar aqui com vocês, né? A honra é nossa. E falar com esses mestres, né, do Analytics e falar um pouquinho de um assunto que muitas vezes passa, né, batido, né, cara? E você perguntou, né, falando da Receita Previsível. Explica o que é a Receita Previsível. Eu espero que esse aí seja o nosso, Explica, né? Quem é esse o é o de Ross. vocês, só não está ainda autografado. E vocês não ganham só autógrafo, vocês vão tirar foto com o cara também. Beleza. Bom, quem não conhece a Receita Previsível é uma metodologia que ajuda as empresas a implementar a máquina de vendas, que é a especialização do seu time comercial, né, que vai ajudar você a gerar uma demanda de leads previsível. Então, teu outbound, sua prospecção ativa, vai saber ali, né, quais métricas ele vai olhar para poder gerar mais reuniões, fechamentos e mais resultados. E teu inbound também vai saber quantos contatos ele vai filtrar, que isso também a galera não fala. Vamos filtrar contatos para poder gerar oportunidades de forma previsível. Então, após a implementação, é como se sua empresa fizesse apenas uma reunião em que você vai falar quantos leads entraram, quantas reuniões foram feitas, quantos fechamentos nós temos e quantas oportunidades de cross-sell, upsell nós temos na nossa base, integrando vendas e marketing. Seria essa a minha definição. Boa. E o Aaron Ross é o cara que criou isso e é sócio de vocês. É essa parada aí mesmo. Ele criou isso na Salesforce, né? Ele foi o funcionário 4 ali na área de vendas, se eu não me engano, se eu não estiver errado. Ele teve uma startup, para quem não soltando a história rapidaça. Boa. Ele, né, teve uma startup e ele delegou a parte de vendas e ele percebeu que ele tinha que aprender isso. Foi trabalhar na Salesforce, só que a galera fora da área ali, né, de onde a Salesforce ficava, não conhecia muito, né, a empresa, então teve que criar um método para poder chegar nas empresas. Então, o legal da nossa metodologia é que ela veio da prática, né, então por isso ela vai sempre se atualizando. Inclusive, esse box que os meninos ganharam aí, ele é bem legal, que tem um livro e tem o workbook. O workbook tem ali
um caderno de exercícios Pô, irado. para você começar a implementar. Que é basicamente o que a gente faz. Alô, Marina. Alô, Marina, Red Sales, ó. Antes da gente começar a falar um pouquinho mais de outros assuntos aqui, né, Luciano? Só contextualizar pra galera, a gente tá dentro da Growth Conference, maior conferência de growth da América Latina, onde a Métricas Boss está presente em 3 cenários, essa é a onda. Cenário número 1 é aqui com o nosso podcast Analytics Talks, inclusive... Analytics Talks é o podcast que mais vai gravar na Growth Conference. Exatamente. Olha que chato, hein? Parece que entenderam quem é a referência. Inclusive, nós somos o segundo podcast que aparece ali. Exatamente. Tá, beleza. Fortíssimo. Que chato, forte. Apenas isso. Apenas isso. Número 2, estamos com o stand aqui. Então, a galera que, nossos assinantes do Prime, clientes da consultoria que tiveram aqui, tiveram o prazer de conversar conosco, estar conosco e ganhar mimos. Exatamente. Muitos deles ganharam camisa. Quem é assinante do Prime vai em emblemática. evento, ganha camisa. Camisa emblemática no menos achismo, mais dados. Exatamente. Muita onda. Lembrando, em terceiro ponto aqui, que a gente também tá com palestra aqui na Métricas Boss. Palestramos sobre GA4, dando porrada na galera de growth que não mede nada. Tô zoando, galera, brincadeira, continuaremos amigos. É verdade, sim. É verdade, sim. Pego isso na auditoria, sim. Vê a gente na auditoria, pode falar. E vou agradecer aqui também aos Estúdios Flow, que estão aqui dando a moral de toda a estrutura pra gente do podcast. Sim, gente, chegamos lá. É o Flow que tá operando o podcast dando essa moral pra gente. Valeu, fortíssimos. Vamos começar aqui conversando um pouquinho e falando pra galera também não esquecer que temos sempre o patrocínio do Coffee Mais. Exatamente, link tá na descrição, 20% de desconto pra você poder comprar drip coffee, cápsula, tem um monte de café lá. Exatamente, então corre aqui Corre se lá. você quiser tomar café. Boa! Queria que vocês contextualizassem pra gente, o tema do nosso podcast aqui hoje é Sales Analytics. Boa, o Thiagão, quando a gente trocou ainda, ele falou, cara, vamos falar de Sales Analytics. Eu falei, curti a ideia. Gosto, a gente vai desbravar isso, mas deixa claro pra galera o que é Sales Analytics e a importância disso. Acho que vale a pena vocês dois contextualizarem um pouquinho disso, mas além do contexto, fala um pouco da aplicação disso, que aí depois a gente fala um pouquinho sobre o framework, sobre a jornada, como medir processo de vendas e tudo mais, fechou? Vou falar uma definição muito minha, assim, mas acho que tem tanto sales, tanta coisa, que eu vou dar uma contextualização para todo mundo que tenha, né, uma mistureba aí de dados, né? Então, primeiro a gente tem Sales Analytics, né, que vai olhar para os dados ali que estão sendo gerados, né, pelo processo comercial. A gente tem o Sales Engagement, Sales Enablement, né, My English. Explica essa porra toda aí. Cambly. A galera que não faz Cambly não tá ligando. Não dá, né? Então, assim, não, mas brincadeiras à parte, acho que o primeiro ponto é que quando a gente olha primeiro para o digital e que a gente olha, por exemplo, para um anúncio na internet, que a pessoa clica numa página, cai no site, essa pessoa manda um dado. Né? Então, tudo isso é um comportamento do consumidor que é feito e que eu vou mensurando esses dados, né, na parte que vocês sabem muito bem, né, muito melhor do que eu, que a gente vai mensurar as informações. Só que tem um ponto. Antigamente, as pessoas elas iam batendo de porta em porta, vendendo. E, né, a gente até falou ainda agora aqui na palestra do sinal e o ruído, né, que é um tema de analytics bem interessante aqui que a gente gosta de falar sempre, que é como eu entendo o comportamento. Se eu fizer 50 vezes uma coisa, será que esse comportamento vai se repetir depois de 50 vezes? Então, esses analytics ele tem que olhar, né, principalmente nas empresas, para as métricas que são geradas no processo comercial, né, porque é muito bonito a gente subir lá na palma e falar, vamos medir processo. Mas por que eu não vou medir atividade? Mas por que, né? Então, assim, a gente vai olhar para todas as métricas que são geradas pelo time comercial para dar esse suporte para sua máquina de vendas. Né? Então, esse é o primeiro ponto. Aí, quando a gente fala de Sales Engagement, né, a gente vai pegar ali um outro conceito que tem a ver com jornada do cliente, que é mensurar, né, os pontos que você está vendo que o lead está aquecendo dentro do seu processo, que está dando respostas, né, para o seu comportamento. Aí tem ferramentas que vão te ajudar a fazer isso, etc. Mas, né, se você não tiver ferramenta, beleza. Também dá para fazer vamos dizer assim, o seu processo roots funciona. Começa no root, depois você vai botando as ferramentas, vamos dizer assim. E o enablement é o cara que vai olhar para o que não é teoricamente tão fácil de replicar, que os dados vão te ajudar a achar, que é a parte da modulação de discurso. Então, como eu modulo o discurso, né, como eu entendo que 3, 4 vendedores do meu time, para vendedores, CS, sei lá, o cara, tem um argumento muito bom, então tem que pegar isso, entender qual a boa prática esse cara está fazendo e replicar isso, replicar isso para o resto do time. Então esse cara vai olhar para isso. Só que assim, né, no mundo normal, de empresas normais, não necessariamente você vai ter essas 3 cadeiras,
Óbvio, né, que dependendo da empresa, maturidade, vai ter esses profissionais separados, mas se você não tiver, você enquanto gestor, você tem que olhar para esses 3 pilares. Então, essas 3 áreas de dados vão te gerar informações que vão te ajudar a dar o polimento para sua máquina de vendas, né, Tiago? Não, perfeito. Isso unindo o pilar nosso, né? Juntamente com o que você falou de pessoas, processos e tecnologia. Pessoas, processos. Exato. tecnologia. Porque quando a gente fala de processos, né? O termo processo parece uma coisa muito pesada, né? Que é maçante, é algo Chato, massivo, que é né? chato É pra verdade. caceta. Então, assim, o que a gente coloca E aqui também porque hoje... porque normalmente quando quem toma nunca é legal, né? Porra, tu não seguiu o processo. Ninguém fala assim, parabéns, cara, você seguiu o processo. Exato. Inclusive, processo é um termo muito interessante na própria comunicação, né? Que o processo é como você coloca os signos dentro de um significado que se transforma numa linguagem, numa comunicação. Então, o processo é como eu vou reunir toda essa base de dados, tudo isso que envolve uma empresa, né? O meu produto, o meu perfil ideal de cliente, qual que é a proposta de valor, para envolver faturamento, questões que envolvem contribuição marginal, questões que envolvem analytics. Então, são tantos signos, são tantos aspectos que a gente tem que olhar, por exemplo, numa fase de auditoria, que o Thiago brincou agora também, que a questão da analytics está dentro da auditoria. Então, questão de processo hoje, só complementando com o que o Thiago falou, o que a Receita Previsível vem trazer enquanto método é o foco educacional. Porque a gente vem falar a respeito aqui de tropicalizar a Receita Previsível. Ela nasceu nos anos 2000 ali dentro da Salesforce, com o Aaron tendo que mudar ali da água para o vinho por causa de uma força que fez ele se mover. Foi a pedra do Indiana Jones que fez com que ele corresse. Então, assim... Vou fazer uma montagem do Aero. do Aaron, a carinha do Aaron no Harrison Ford lá. Então, assim, tudo isso que a gente está falando sobre termos em inglês, por exemplo, né? Sales engagement. É porque inglês vende mais. Não, vende mais. Só que aqui... É só se eu vender, né? O metesse cara tem que aqui, ó, entender. qual é o nosso podcast? Papo de análise. Porra, nega fala que porra é essa? Exato. Mas é Analytics Talks. Se for papo de análise, parece que é de psicólogo, terapia, né? Vamos falar hoje sobre burnout. Vamos falar. Hoje, o que falaremos seria sobre burnout e como a Receita Previsível, planejamento, E tem tudo processo a ver. e pessoas E tem tudo permitem que você não tenha. Não tem o burnout. Os dados te ajudam a evitar o burnout. Olha só, papo de análise. Já dá pra fazer um outro podcast. Studios Flow, pegou a referência aí pra O vocês. nome disso é espiral de loucura. Total. Isso aí, Total. eu estou cunhando esse termo. Espiral de loucura, quando a pessoa vai entrando numa seriedade, do nada perde a linha. Exato. Mas aí, Então a gente tá mandando bem, cara. só pegando essa parte aí que a gente estava falando sobre o foco educacional, né? A importância disso, porque muitas empresas que a gente conhece têm ali vivência de 20, 30 anos, Legal. que tem um respaldo, um padrão cultural muito enraizado. Então nós estamos falando de novas ferramentas, novas tecnologias, novos softwares, novos hardwares, mas um modelo de gestão que muitas vezes está se adequando a modelos de 30 anos atrás. Então, qual que vai ser o critério que eu vou conversar com esse empresário, com esse gestor, para empoderá-lo de que existe sim ferramenta, existe sim modulações de discurso, existe sim como a gente vai olhar para esses dados de analytics, por exemplo, mas como que ele vai incorporar dentro de um processo, de maneira saudável e sustentável. E esse é o trabalho que o Thiago vem desenvolvendo aqui juntamente com... Nós, rapaz. É nós, né? É que eu falo que o Thiago já pegando ali a sociedade com o Aaron e eu aqui sendo o consultor que também envolve nessa Mas então, questão no cultural. final, sem os analytics, é a gente falar de pessoas, processo e tecnologia. Gostei do tripé aí. Do tripé, exato. Pessoas, A nossa processo e tecnologia. tríade previsível. Isso, cara, isso aí é marqueteiro. De nada, hein? Tu vai ter que falar que surgiu aqui. Porque esse Vou nome falar, é marqueteiro vou pra falar. caralho. Vou postar no LinkedIn, mano. É, Fala aqui, ó. previsível. Você conhece a Trade Previsível? Estava batendo um papo com o Gustavo Esteves e Luciano Fialho. É aquela pra mandar pra assessoria de imprensa, né? É, pra gente mandar. Isso aí, cara, gente, por favor, galera do assessoria de imprensa, hein, Gus? Preste atenção aqui, hein? Percebe aqui. Thiago Muniz, sócio de Aaron Ross e Alexandre, da Receita Previsível, no podcast Analytics Talks, criaram a tríade. Isso aí manda pra geral, fudeu. Mas isso é muito doido por causa do seguinte, a galera olha muito, às vezes, vou gerar lead, vou marcar reunião, vou fazer fechamento, mas quer ver uma parada? Margem de contribuição.
põe tudo no pacote ali, ó. Vamos ver, ó, quanto você investiu em ferramentas, pessoas e processos para dar margem de contribuição. Porque vamos prospectar para Métricas Boys. Pô, tu quer quem? Tu quer um cara que vai te dar 1 milhão no ano e tu tem 100 mil de lucro, tu quer 3 caras de 500 que dão 450 de lucro, entende? Lógico que eu tô dando exemplos esdrúxulos, mas é porque eu sou uma pessoa esdrúxula, eu tô zoando. Não, mas é pra gente ter uma noção, assim, né, clara. Porque as pessoas não olham para mais contribuição dentro dos dados. E esse é um ponto. Outro ponto é o ser humano, que realmente, na moral mesmo, burnout, cara, eu posso evitar. Sim, pô, o cara, pra que o cara tá ligando 80 vezes por dia? Né? Ou então, sei lá, o cara tá aprendendo a linha dele pra terminar o TCC da faculdade. Aconteceu isso. Pô, mano, não precisa fazer isso. Vamos conversar. Tira o dia de folga aí, pô. Fica em paz, né? Igual a gente falou, super-herói não tem tempo. A gente não tem tempo mais pra super-herói. Os dados vão ajudar a gente a entender aquilo que a gente controla, que é a nossa empresa. A gente tem um processo, eu não sei se eu vou atravessar um pouco a pauta do Gustavo, mas é o seguinte, dentro do processo que a gente vai fazer uma auditoria, a gente tem o que a gente chama de plano de mensuração. E me assustou um pouco, porque eu tenho certeza que nesse plano de mensuração, que a gente bate com esse time, e aí com o time de marketing, o quanto ele pode estar desalinhado com o time de vendas, sabe? Eu já trago dados. A gente fez a palestra aqui no Growth Conference, e na palestra que a gente fez falando de plano de mensuração, quando a gente perguntou, quase ninguém sabia. Quase ninguém fazia. Ou, por exemplo, o quanto o pessoal de marketing usa os dados gerados para munir vendas. Sim, com certeza. Você quer ver como isso acontece? A gente chega dentro do processo de auditoria com alguns clientes e aí o cara tem um fluxo de formulário. E aí a gente mostra para ele que dá para, por exemplo, pegar aquele checkbox que o usuário vai marcando, que vai falando sobre um pouco do perfil dele, qual que é a faixa salarial dele, e jogar isso para dentro do Google Analytics. Tipo, a galera, se pegar isso e mandar pro teu time de vendas, automaticamente tu tem, tipo, um puta... E não só um puta dado, né? Você vai gerar pro cara, tipo, até... E foi algo que a gente fez no processo do Anti-Achismo Social Club. A gente fez um processo maneiro que era... A gente colocou um campo pro cara poder chorar as dores. A gente montou um tag cloud, um word cloud, né? Em cima dessas... Pra poder pegar quais são as palavras... Olha, agora o Montenegro pegou meu coração, cara. Tá falando isso pro Aaron ontem, você pira? Maneiro. O Montenegro pegou meu coração. Porra, meu irmão. Nossa, foi tão natural. É isso, mano. Dados não estruturados. Sim. É, na verdade, o novo petróleo que a gente vai achar. Não, e aí nesse processo, a gente conseguiu pegar quais eram as palavras que a gente ia colocar nas headlines. E como que a Boca Rosa de Saquarema ia entrar em contato com o pessoal para poder trocar ideia, falando já em cima da dor que o cara tinha. É o petróleo e a refinaria. Né? Meteu bem. A gente tá falando aqui de processo, falando de prospecção. Já vou perguntar aqui sobre a ilusão das pessoas de jogar tudo na prospecção, não estar preparado. Mas antes, eu queria falar sobre como que a gente gera dados desse processo. E aí, vou falar um pouco da nossa vibe aqui, Métricas Boas, a evolução. E aí, eu vou dar Na verdade, eu vou fazer 2 pontos aqui antes de explicar a minha ideia. E aí você, de nada por isso. E Nélio Xavier também de nada 2. Ponto número 1, eu participei da banca do Insider Podcast, que o Thiagão tava, e a gente falou sobre vendas. E eu não sei se tu lembra, que eu tava ali, meu irmão, de orelha. Ou seja, eu de vez em quando tirava, eu falava, posso fazer a pergunta? Pá, posso fazer a pergunta? Pá, posso fazer a pergunta? Pá. E o Thiagão deu um playbook que eu anotei todo no meu iPad aqui, escrevendo, trocando até cor que eu tava escrevendo e tal, gerei um PDF gigante. E deu 15 dias, a gente contratou a Marina, pro nosso time de Head para ser Head Sales da Customer Success. A gente contratou a Exact Sales para ser a ferramenta que mede o nosso processo, também implementando isso. Ou seja, né, fui um bom aluno ali. E esse podcast também tá lá no episódio do Insider, que vai estar na descrição aqui. Por que eu tô gerando isso? Porque o ponto principal pra gente aqui na Métricas, a gente tava num status quo muito fácil. O que é um status quo muito fácil? A gente cresce ano a ano, cresce no mínimo 50% ano a ano. A gente tem uma produção de conteúdo fodida, que sustenta tudo isso. Top 15 aqui do Spotify Tecnologia. A gente tem um blog muito forte, o YouTube muito forte. A gente tem o nosso Instagram, o Instagram da Métricas. Tem a nossa Analytics News, tem mais de 12 mil pessoas ali. Então a nossa produção de conteúdo, e por nós nascermos dessa forma, ela sempre foi muito forte, o que fez a gente gerar 15 a 16 prospecções inativas. Quero dizer isso. Receptivas. A gente não prospecta. E o nível é absurdo, porque não é que o cara tem ele vai lá no formulário de contato. Lógico que tem uns caroços junto. Né? Vem caroço junto, mas ele entra lá no formulário de contato e é aquele lance que a gente já falou, tipo,
Tipo, entra o cara do Santander, irmão, na porra do formulário. A gente acabou de fechar com a Alura. Fechamos a Alura agora. Salve, os caras entraram no formulário de contato, cara. Sabe? Então a gente sempre foi muito anti. A gente não tinha. Você falou isso, eu lembrei de um exemplo aqui muito engraçado do como a gente no Brasil separa as coisas de marketing de vendas e como na minha cabeça sempre fala. É tudo junto. Tudo junto. Porque um dos primeiros clientes gigantes que eu investi na vida, que eu fiz um projeto de construção de site e CRM usando a metodologia Receita Previsível, não tinha nem o livro em português, o cara jogou no Google como escolher os melhores dos seus stakeholders. Olha aí. Caiu no blog da minha agência na época e fechou um contato com a gente. Gigante. É bizarro. E a gente tá há 9 anos assim. A gente acabou de montar o time de sales. Por isso que a gente e a gente já tá vendo, tipo, como isso já tá começando a crescer. Por isso que eu tava falando que a gente tava no status quo. Assim, porra, se eu crescer 50% no mínimo ao ano, sem ter time de vendas, vem um lead ali. Eu qualifico esse lead através de um formzinho que eu peço pra ele preencher. Se esse lead ele é qualificado perante a nossa análise, a gente marca no calendário uma reunião. Se não é, eu falo que a gente não pode atender e que talvez o Prime, nossa plataforma de ensino, possa auxiliar. Então eu já faço meio que o papel do STR ali, vamos dizer assim, pela qualificação. Então pra que eu vou contratar uma ferramenta? Ter alguém de vendas? Pô, porque a gente tem que sair do status quo, né, meu chapa? Eu quero agora... Se a gente cresce no mínimo 50% ao ano que vem, eu quero crescer 200%. E aí, pra isso eu não falo fazer sozinho, porque quem vende sou eu. E aí, qual a imagem que passa pra uma empresa, tipo uma Alura, que tá vindo fechar com a gente, tipo um Santander, tipo uma Globo, que o CEO tá sentado pra fechar a venda? Falei, cara, vamos estruturar. E aprendi pra caralho naquele episódio do podcast. E aí, o que eu tô falando isso? Porque quando eu fui analisar o processo, eu comecei a fazer exatamente o processo que a gente faz de consultoria pros nossos clientes pra gente no processo de vendas. Eu falei assim, quais são as perguntas que eu quero responder pra eu analisar o dado e entender pra onde eu tô indo? A primeira pergunta que eu faço é, quantos leads eu recebo por mês? Eu falei, olha, eu tenho, mas eu vou ter que abrir o meu Gmail, caçar aqui, eu não tenho isso fácil. Então o primeiro ponto é como é que eu tenho isso fácil. Ponto número 2. Qual o tempo que eu demoro para fechar um desse? Eu não tenho, então eu vou ter que tentar ver aqui, baseado na proposta que eu mandei, quando a pessoa recusou, na mão de novo. Idiota. Na unha. Idiota. Sim. Dados não estruturados. Dados não estruturados. Sim. Terceiro ponto. Eu falei, qual é a minha taxa de conversão desse lead que entra? Dos dois produtos. O não qualificado que eu vendo Prime e o qualificado que eu vendo consultoria. Quanto tempo que eu demoro fazendo a reunião? Comecei a me fazer tanta pergunta, que é o processo que a gente fala o tempo todo. Lá no Prime, aqui no Analytics Talks, eu falei, eu preciso de informação. E aí tô contextualizando isso tudo e a gente já debateu um pouco para voltar para vocês. E eu queria que vocês, aquele momento aqui que a gente vai anotar algumas coisas, que é, beleza, a gente contratou lá a Exact Sales para ajudar a gente a gerar dados no meu processo de venda. Como que eu gero dados no processo de venda? E aí tem 2 pontos interessantes, né? Que a gente falou da salada de fruta das terminologias. Perfeito. Tem coisas que você tem que pensar, a gente tem que parar para pensar que a gente depende do ser humano, né? Uhum. O cara tem que ir lá e tem que falar, não tem jeito. Por isso que eu falei na palestra sobre auditoria do seu CRM, pra você ver se o valor tá... E outra coisa, auditoria, né, não é cobrança, é saber se as pessoas estão interpretando a informação do jeito certo. Sim. Né? Então tem um dado que eu tenho que treinar, né, tenho que gerar treinabilidade no meu time para que as pessoas tenham um alimento de conceito sobre aquilo. Perfeito. E o outro dado não, do outro lado eu tenho que ter as ferramentas, elas vão me apoiar para que eu consiga metrificar aquilo. Uhum. Então, por exemplo, quanto tempo é normal um pré-vendedor na minha operação ficar ao telefone por dia? Quanto tempo esse cara fala para agendar uma reunião? Já parou para pensar que vocês... Não é uma parada tipo assim, ó, não, tem aqui, ó, gente, é um produto assim, enlatado. Não. É um dos segmentos, né, mais desafiadores, porque você tem que gerar demanda. Pensa naquela cebola, né, do nível de consciência do cara. Você tem que ir gerando consciência do processo comercial de que ele realmente poderia ter uma outra opção para ele conseguir fazer esse processo de analytics. Então, de um lado eu tenho que ter treinabilidade dos caras, do outro lado eu tenho que estar bem assessorado de ferramenta. Porque, por exemplo, a gente vê muito isso, né, Alexandre? O cara tem lá um CRM maneiro, mas beleza. E aí você escuta a ligação? Não. Quantas ligações você faz? Não sei. Então, mano, porra, não dá. Como é que você vai medir a produtividade da pessoa? Porque tem que ter atividade. Tem que saber a atividade para chegar no processo. E as pessoas, né, no mundo ideal, né, a gente tem que conseguir mencionar as duas coisas. Tanto aquilo que é natural da pessoa fazer, quanto aquilo que ela vai ter que dizer pra gente que ela tá fazendo. Boa. Então é dessa forma que a gente consegue gerar dados ali. Exatamente. Boa. Outra coisa que eu, só para complementar ainda mais com o que você estava falando, é da forma como nós ensinamos as ferramentas, né? Então, a gente escuta muito
diversos segmentos, diversos cenários aqui no Brasil, Uhum. diversas regiões daqui, né? Diversos estados, que querem falar assim, indica uma ferramenta pra gente. Aí eu devolvo a pergunta. É que as pessoas botam sempre Aí eu ferramenta falo, na frente. Né? Qual que é o processo que existe na sua empresa? Não, mas eu quero saber qual ferramenta. Eu falo assim, não, mas eu preciso saber qual que é o processo. Não tem um processo. Aí eu falo, então não posso te falar de uma ferramenta. Aí tem uma frase que o Thiago fala muito bem nas nossas reuniões, né, em palestras também, que ele fala, é a mesma coisa que você de você usar um kimono, mas sem saber lutar. Então você tem também uma outra analogia muito legal, né, sobre CRM, sobre plataforma, sobre ferramentas de apoio às vendas, Uhum. Que você tem às vezes um foguete na mão, uma puta plataforma, mas você não sabe nem empinar uma pipa, entendeu? Então assim, a gente fala sobre o processo, né? Então a importância de você ter esse processo. Né, é o meio. Por isso que você falou da tríade da receita previsível. Pessoas, processo e tecnologia. Então, assim, aí aqui a gente vai longe, porque a gente pode falar de profissões do futuro. Perfeito. Quais são as profissões do futuro? É o robô? Inclusive tem uma profissão, tá entre as 10 profissões do futuro, que se chama psicólogo de robô. Isso vai dar merda. Mas tudo bem. É verdade. Matrix é verdade. Eu não posso falar mal de robô não, porque a gente tem dois que eu amo muito. Que é a mãe de Ná e também o japonês da Federal, não sei. Tu criou lá a regra lá de configuração pra avisar que tá dando pau lá. Não, a gente fala da mãe de Ná do japonês da Federal aí. A gente tem alguns robôs pra poder Dar os alertas, né? alertas. E nesses alertas a gente tem um que verifica quando tem atualização no GA4 pra gente correr e gerar conteúdo sobre isso. Esse é o primeiro do mundo a gerar. Esse a gente tem isso pra poder manter a velocidade de conteúdo lá, porque é o que eu falei, né? Ao longo do tempo é isso que empurra as vendas, né? Sim, isso que a gente chega até aqui. Exatamente. E aí a gente tem o japonês da Federal, que é pra toda vez que um card for movido pra feito. E aí ele vai pro Discord, que é o nosso canal de comunicação, e marca a pessoa que criou o card. Isso é muito legal, porque isso tem muito a ver com a receita previsível. Legal. Porque isso você tá deixando exposto o processo. Uhum. E aí, mais uma vez, a gente não tá procurando culpados, nós temos responsáveis. E tá tudo bem, tem que enrolar pra todo mundo entender o que tá acontecendo. Sim. Senão você não vai ter ritmo nunca. Exato. E aí, como é que você vai ter ritmo? Se você não tem ritmo, você não tem dado. Se você não tem dado, você vai ficar... Aí é que acontece que o cara fica trocando de ferramenta, trocando. Não, mas é minha agência, não, mas é um Então, embalde. porque as pessoas acham fica pulando em brasa. que a ferramenta resolve vida. Não. Como é a mesma ilusão que acontece, que é a pergunta que eu faço pra vocês, da galera achar que a prospecção, ela resolve a vida. Quando você não tem ali por trás, se você não tiver por trás ali uma máquina de vendas que vai te ajudar a entender, auxiliar esse processo, se você prospecta que nem um filho da puta, você tá fudido. É um exemplo nosso aqui, né? A galera fala assim, fecharam o problema. Mas você não tem um closer? O SDR, eu falei, meu irmão, eu tô há 9 anos e não tinha ninguém de vendas. Tu vem falar comigo de agora de SDR e closer? Vai se foder, pô, eu tô montando time aqui ainda. Eu não vou contratar 1 milhão de pessoas se eu não tenho no processo. Não tem como montar um time robustão assim de uma vez, sabe? Eu não tenho nem máquina de vendas. Eu queria que vocês falassem sobre essa ilusão que as pessoas têm, que é só prospectar, que eu vou vender muito. Se eu não tenho a máquina como de vendas. Se fosse uma receita de bolo, né? E explicar o que porra é máquina de vendas que nem eu falo agora. É a mesma coisa, só pra antes de começar a resposta, é a mesma coisa do script milagroso. Top 5 scripts milagrosos pra você. Arrasta pra cima, né? Então, assim, é o mesmo... A gente tá falando no mesmo patamar, na mesma superfície aqui. Então, é só isso. Perfeito. Você vai falar de script milagroso. E agora você puxou o assunto e vai ter que falar. Bom, mas assim, primeiro ponto que a gente em marketing, a gente adora criar nome bonito. Pra mim é uma merda que existe. Pra mesma coisa. Com certeza. Entendeu? Pega, Porque pegou ar, né? Não, com certeza. Pega o que né, eu gosto muito do Avinash. Avinash, que é o Chico, meu brother. Entendeu? Ele pra mim é um dos grandes gurus que a gente tem. Junto comigo, com o Luciano, o Simarra. Com certeza absoluta. Os caras que ajudaram a criar o termo tríade do... Vou botar no Receita Previsível 2. Vamos botar esse capítulo aqui. Por favor, e dá dedicatória, gente. Não, mas é mesmo. Vou botar vocês pra fazer um capítulo. Na moral, eu choro, hein? A pessoa... Vai ser irado, né? Vou plantar essa ideia na cabeça do Ário. Mas sério, por quê? Fala que, inclusive, o Luciano tem 7 filhos. Tá chegando lá. Tô chegando lá. Pra eles terem algo comum. Vai chegar o rapor, pô. Rapor, então. E o que é o negócio interessante da máquina de vendas? O nome abstrato de uma parada que, na verdade, tem que ser um fio condutor. E esse fio condutor é uma série de rotinas que vão fazer com que você mensure o que está acontecendo
antes que o caldo derrame. É basicamente... essa é a máquina de vendas implementada. Então, eu tenho uma rotina. Eu vou acompanhar o que está acontecendo na sua operação, vou entender quantos leads estão chegando. Então, vamos implementar lá na Métricas Boss. Cara, vocês não são uma operação de volume. Se eu fizer volume pra vocês... Eu tô fudido. Morreu, acabou a empresa. Eu não tenho nem time pra isso. A pior situação que tem é quando a gente vai fazer o processo de análise não estruturada dos dados, quando a gente vai olhar pro perfil ali do cliente ideal, as pessoas esquecem que existe uma expectativa antes de contratar, na hora de contrato, na hora que você assinou o contrato, cara. De repente, vira a cabeça da pessoa, vira 360 e a expectativa dela muda totalmente. Muda, é bizarro. Isso é verdade. Se você não tem um processo de onboarding bem feito, aquilo aí vai virar um negócio doido. Então, por que a prospecção, assim, ela tem que ser um negócio muito bem calculado? Porque eu vou trazer tanta gente para dentro de casa que eu vou deixar clientes insatisfeitos do outro lado. Eu posso ter uma operação que tem um ciclo de vendas muito longo e talvez eu tenha uma carteira de cliente e que, se eu cuidasse dessa carteira de cliente, isso ia me gerar tanto dinheiro que aí depois eu ia poder montar meu processo de pós-vendas, de pré-vendas mais organizado. Ou seja, eu ia financiar. Tem vezes que a gente fala assim, vamos financiar teu processo, o cara, porra, vai me mandar lá pro banco, lá, pro BNDES. Ou não, cara, vamos fazer assim, vamos fazer seu CS primeiro. Aí a gente faz o CS, viu? Eu tô sob controle. Porque dentro do CS você pode achar várias fontes de receita ali, né? O Upsell, é muito bom, porque às vezes o CS, ele vai se desenrolando, né? Eu gravei um podcast com o Tipo Growth, com o Mineiro, com a Thay e com o Luiz, e a Thay falou que existe um cara que na Nissan, ele é o Chief Satisfaction Officer. O cara simplesmente... ele é o dono de tudo, embaixo dele tem Customer Success. Mas o cara é Chief Satisfaction. Na moral, que pica. Eu quero inventar o nome desse. Doido, hein, cara? O professor tem a Rolling Stones, né? Então, minha cabeça só vem Satisfaction. Exato. Eu quero inventar o nome desse. Mas o que é interessante nisso? É o quanto que... o que eu faço com a informação? Porque, por exemplo, NPS. Por que serve NPS? Perfeito. NPS é o número. O que eu vou fazer com isso? O que eu vou fazer com isso, entendeu? Então, assim, que processo eu crio para poder tirar um dado que comprova uma satisfação? Esse é um outro processo que as pessoas não param para pensar. A gente tem um cliente que atua que é uma empresa que veio do Japão também, não é a Nissan, mas é uma outra grande indústria mundial. E, cara, no Japão as pessoas elas têm um nível de exigência diferente do nosso. Então, se eu fizer um NPS com japoneses, a minha escala de 0 a 10 tem que ser diferente, não pode ser de 0 a 10. Legal. É tipo assim, tem que ser de 0 até 5 é muito bom, 7 é quase perfeito. Pro cara pegar um 10, meu irmão, tu tem que ser Mario Bros. Entendeu? É Mario Bros. Então, isso também não se adequa. Isso se adequa a muitos mercados também que a gente trabalha. Então, assim, eu tenho um NPS, mas o que eu vou fazer com isso? E voltando pro negócio da máquina de vendas, né? O que é a máquina de vendas? No final é a rotina. Mas pra rotina acontecer, eu tenho que ter pessoas e tecnologias rodando, né? Para que eu não fique refém do meu script milagroso. Porque eu não controlo. As pessoas têm que entender que a gente tem que monitorar o mercado, mas nós não controlamos o mercado. Então, se eu tenho uma máquina de vendas, não importa o que acontece da porta para fora, eu sei o que eu vou fazer. Eu sei tomar decisão. Cara, isso foi o quê? Isso foi o mercado. Porque, sei lá, pode... Gente, quantas... Uma pandemia da vida. Não, e quantas empresas do mundo que a gente já atendeu, nós todos aqui, que, cara, sei lá, parece um negócio no jornal da televisão, um youtuber fala de uma parada e aquilo arrebenta tudo, ou faz aquilo explodir de demanda. Dia pra noite. Explodir de demanda, entendeu? E aí, beleza, então eu vou ter esse resultado médio toda vez? Não. Então, a prospecção ativa, ela é uma forma de eu ter previsibilidade, de ter controle disso, mas não pode ser a única coisa. E uma coisa muito legal que eu falo também para as empresas, né, que a gente atende também, dos diversos segmentos, é o seguinte, né? A máquina de vendas ajuda você a ter previsibilidade num cenário imprevisível. Porque a gente tem aí cenário externo que influencia a gente. Pode ter uma guerra, pode ter... O caso foi da pandemia. Então, assim, o cenário interno, a máquina de vendas é ter a previsibilidade diante do cenário de liquidez. Bauman, colocando Bauman aqui, o sociólogo Bauman falou que nada é cravado na pedra. Tudo é moldável. Por isso que a gente fala de modulação de discurso. Nunca tinha escutado um ditado tão bonito para não existe receita de bolo. Não existe receita de bolo. Foi a melhor definição.
Não existe. Então a gente está mexendo com uma questão de falar de máquina de vendas e também verificar dentro de uma fase de auditoria, por exemplo, que a máquina de vendas não lembra uma linha de montagem fordista. A gente faz uma auditoria, igual o Thiago falou, cara, você tá doido para focar no MRR ou no SDR aí no pré-vendedor, mas olha como é que tá a questão do CS. Sim, então. Olha a questão que você tá deixando. Então, assim, tudo isso a gente faz modulação com relação à necessidade, mas também diante de uma auditoria. E você levantou, parece até que tá adaptado aqui na pauta inteira. Ele levantou um ponto já para eu cortar aqui para outro. Porque a galera acredita. E até quando a gente conversou com a menina da Exact, ela falou, não, você tem que ter um SDR, porque senão a Marina vai ficar falando todo mundo. Eu falei, não, desculpa, mas o teu SDR podia ter mandado só um formulário pra mim que tá indo mesmo. Exato. Aí ela se questionou assim, eu falei, não, inclusive, ele foi chato pra caralho, me perdoa, porque ele ficou me chamando toda hora pra fazer esse call, e querer fazer esse call, pra saber o meu perfil. Se ele tivesse me dado um link, eu teria respondido em 5 minutos, talvez a gente tivesse fechado muito mais rápido. Agora, olha só que em menos tempo. Então, a galera, pra você cortar agora, a galera acha que tem essa questão aqui, que é gerar lead, colocar o SDR pra validar e depois fechar. Mas não é só isso, né? Existem formas, e é o que você falou, adaptações, né? Isso que você falou é tão interessante porque como que a gente consegue modular discurso? Né? No hipercrescimento, né, que não está aqui na mesa hoje, mas tem um capítulo que o Aaron colocou que ele põe um capítulo de entrevista e depois ele põe um capítulo de argumento de venda. Boa. Então, eu entrevisto primeiro os meus clientes para depois criar um argumento de venda. Existe um qualitativo que é abstrato. A gente tem que entender que aos 45 segundos do tempo o cara vai falar uma parada pra você. Igual, se perguntar pro cara, o que tu procura na Métricas Boas? Pô, tem um monte de agência tradicional que te atende, mas o que aconteceu? O que foi o clique que deu na sua cabeça que você falou, cara... O que você me chamou? Então, esse especialista aqui comigo. Exato. Aí você vai saber assim, o cara vai falar, cara, então... A gente tá passando por um bom processo interno de mudança. Tem que botar o Rolling Stones Satisfaction aqui, entendeu? Aí você fala, pô, será que isso é replicável? Será que existem outras empresas? Então, culturalmente, nesse mesmo momento, eu vou perguntar pro Alexandre. A gente vai falar, pô, cara, a gente chegou na métrica de voz porque, poxa, a gente aqui na Receita Previsível, a gente tá no momento que a gente tem que botar aqui uma felicidade do cliente, customer happiness, aqui pra funcionar. Pô, não é a mesma coisa, mas é parecido. Sim. Será que perguntar pra ele, pô, mano, aí, ó, tem um padrão nesse momento. Então, se o cara, né, que com todo o respeito do pessoal, tivesse entendido quem que era o Gustavo, quem são vocês? Cara, são empresas que se trabalham numa área tecnológica, que são empresas maduras em termos de entendimento das coisas. Então eu vou virar, como é que eu te qualificaria? Eu falei, Gustavo, cara, deixa eu te falar um negócio. Vi que vocês têm um monte de material criado, um monte de processo de conteúdo e vocês são uma empresa orientada a dados. Então eu queria entender para você a primeira coisa, o que faz mais sentido para você hoje para você começar a montar a sua prospecção outbound. Deixa tu falar, meu irmão. Deixa o cara... Deixa você se enrolar na sua própria forca, né? Aí, vamos marcar reunião? Aí, vamos marcar reunião? Pra gerar oportunidade? Vou gerar oportunidade? Eu acho que as pessoas têm que entender que existe uma questão também de uma comunicação assíncrona, entendeu? Exato. Então acho que esse é um principal ponto. Porque eu, particularmente, eu detesto falar no telefone. E o cara, muitas vezes, de qualquer... Falei da Exact Sales um exemplo, mas gestão 4.0 faz a mesma coisa, outras empresas. Que é uma receita de bolo, tem que ter um SDR. E às vezes o SDR não fala nada. Não tem nada. E eu detesto essa galera que quer te comprar, fingindo que é teu amigo, fingindo que tu é maneiro. Pô, não, que irado. Eu não gosto dessa porra, isso já me afasta da venda. Se eu chego numa loja de comprar roupa e o cara já me recebe, e aí, bro, como é que você tá? Pô, cervejinha, vai comprar o que hoje? Pô, qual é a moral? Pô, irmão, eu vou te chamar na hora que a gente for trocar ideia. Quando eu precisar, eu te chamo. Mas, pô, me deixa aqui usufruir, sacou? Então, existe uma comunicação assíncrona. Então, eu entendo que o SDR não somente é uma pessoa, é um processo. Que poderia muitas vezes ser, às vezes, um formulário. E você poderia me garantir o preenchimento desse formulário com benefícios que eu tenho. Foi o que a menina da Exact Sales fez depois. Ela podia ter feito desde o início. Ela falou assim, se você fechar o contrato até hoje, o preço é esse. Cada dia que você demora, vai aumentando um pouquinho. Cara, eu fiz num segmento B2C, numa Black Friday, eu fiz um processo no B2C em que eu usei um SDR baseado no modelo de qualificação do formulário. Legal. A gente fez uma pré-campanha falando, escolhe o que você quer de benefício. Aí a pessoa, ela disse pra mim o que ela queria, na verdade. E passou 20 dias, ou seja, a pessoa nem lembra que ela fechou aquilo. E a gente chegou, cara, tu tá afim de comprar, sei lá, um carro. Cara, tu quer um carro família, tu quer um carro esporte. Ele quer um carro sedã. Mas você disse pra mim. Então eu vou modular o meu discurso para aquilo que eu colhi de informação. Você dizendo ou não. Então, o que acontece? Vai chegar uma hora que a tecnologia ela vai evoluir, em que a gente vai ter um robô pré-qualificando e um robô
recebendo. Os dois robôs vai ser tipo o Power Ranger, sabe? Os dois robôs ali tentando um entender o outro para depois o que sobrar vir pra gente quanto humanos. Então, assim, é tudo bem pertinente, porque isso aí eu já vivi na prática. Cara, chegou uma operação que a gente vê que a margem de contribuição e não o faturamento compensa o cara ter ali 30 pessoas ali pré-vendedores e um close. Cara, vamos fazer o seguinte, vamos pré-qualificar com o robô, tem uma pergunta de qualificação aqui, sei lá, uma chave, CPF e tal, não sei o quê. Cara, aí esse cara vai pro ser humaninho, senão esse cara vai ficar no looping aqui de digital. Igual o infoproduto também. Hoje em dia, né, a galera fala, vamos trabalhar com infoproduto, com pré-vendas no infoproduto. O cara não pode ser um agendador de reunião. Exato. Pré-vendedor não é secretária. Isso. E muitas vezes parece que é, né? E fica, é um secretário ali. E aí fica um negócio meio robótico. Por quê? O que seria o cenário? Entender o que você fala para modular o meu discurso. Te mapear para poder modular o seu discurso. Então, assim, cara, se eu vou te perguntar, cara, Gustavo, eu sei que você é um cara super corrido, você tem muita coisa na Métricas Boys, me diz qual que é o melhor canal de contato para continuar. Posso te ligar ou vamos no WhatsApp? Sim. Você ia falar na hora, tenho certeza. Vamos falar no WhatsApp? Manda no WhatsApp, manda áudio que eu te respondo em áudio, manda texto que eu te respondo em texto. Entendeu? Gente, isso vai ser cada vez mais comum. As novas gerações não estão afim de ficar, às vezes, no telefone. Para muitos mercados, o telefone vai funcionar, a gente falou pra cacete disso. Mas, mano, vai ter gente que quer o Instagram, quer falar no WhatsApp. Tá tudo bem, o SNR vai lá, vai fazer o trabalho dele, vai dar show, entendeu? Tô falando isso porque a gente entrou agora com uma assessoria e a gente ficou muito feliz quando a gente foi conversar com ela. Ela falou, mãe, me manda um áudio que é mais fácil, né? Eu falei assim, pô, a gente quer fazer isso. Valeu, já. Aí, sabe, eu pensei que ela ia marcar a reunião. Eu falei, vamos agendar uma reunião. Ela, cara, me manda em áudio que depois eu ouço, tá de boa. Aí, por exemplo, eu quero escrever um artigo, mas eu não tenho tempo de escrever. Posso mandar um áudio, que é o artigo inteiro, e você só lê e adapta? Ela assim, mandei um áudio de 9 minutos. 3 dias depois estava o artigo. Eu falei, porra, isso é perfeito. Já se pagou, já. Eu tava andando com a cachorra na rua e mandei esse áudio, sacou? E outra coisa, isso daí pode envolver até mesmo um papo para falar, por exemplo, sobre fluxo de cadência. Porque as pessoas acham que existe milagre também no fluxo de cadência. Uma coisa que a gente fala bastante, o Thiago fala bastante também, né, com as empresas, que a gente, até mesmo com amigos, a gente discute a respeito disso também, que no final das contas não é o que importa. Sim. Né? Faz parte, claro que faz parte de um processo, vai fazer parte de um teste AB que nós vamos realizar dentro de uma cadência, mas assim, o que importa mesmo é o processo com que ele vai ser inserido e que ele pode sim mudar. Pode ser que funcione essa semana e na outra semana não funcionar também. E a sua operação vai estar pronta. Eu vou fazer uma pergunta para vocês agora, para vocês pensarem 2 minutinhos aí, enquanto eu e o Luciano vamos dar um recado aqui, pra gente ir pros finalmente do podcast. A pergunta que eu faço para vocês é, o que vocês entendem quando se fala do processo de vendas como um todo, o processo de medir isso, que são os principais erros que as empresas cometem? Segura aí. Luciano, mais um papo de graça. A gente não é só um papo de graça. A gente trouxe os caras que trabalham com o Aaron Ross. Exatamente. O pai da receita previsível. O Mr. Catra das vendas. Exatamente. A gente trouxe os caras para falarem aqui. E detalhe, os caras são bravos mesmo, porque quando eu conversei com o Thiago, eu já escrevi um monte de coisa e tá sendo aqui, posto na métrica. Então, botando em a galera prática, que tá certo. ouvindo e assistindo aí, se parar, ouvir, assistir, escrever, meu chapa, vai ganhar dinheiro. Então, já que é de graça, quem quer rir tem que fazer rir. Pra eu te agradar, você tem que me agradar. Tem que agradar. Então, o que você vai fazer agora é dar o pause, vai lá no Spotify, dá 5 estrelas, clica em seguir e ativa a porra da notificação. Você tá ganhando conteúdo de graça, porra. É o mínimo que você tem que fazer aqui dentro do Spotify. Se tiver no YouTube, clicar em inscreva-se, ativar o sininho, dá a curtida. E aí, eu digo aqui, e eu não gosto de jogar praga nenhuma, mas dizem que quem não faz isso, a receita é previsível. A previsibilidade da receita é ser 0. Se tu não quer que a sua previsibilidade de receita seja igual a 0, faça o que a gente acabou de falar. Não joguei praga nem nada, mas dizem que quem não faz, acontece isso. É absurdo, porque, de novo, esse é mais um papo que eu falo. A gente vai começar a cobrar. Porra, o mínimo que você tem que fazer é fazer o que a gente falou aqui agora e devolver pra gente. Que a gente vai falar, porra, beleza, o mundo não é feito de esmola. Exatamente. E vai rolar ali de qualificado. Mas fala aí, responda pra gente. Os principais erros que a galera comete aí rapidinho. Olha, acho que o primeiro erro é não escolher 3 prioridades para o seu processo iniciar. Então, assim,
Eu tenho que ter 3 métricas que vão guiar o meu processo. E depois disso eu vou granular de acordo com as atividades se eu enxergar problema. Boa. Acho que é o primeiro erro, né, Alexandre? Primeiro erro. Tem uma outra questão que eu acho que envolve também, já emendando essa resposta, que ela pode ser uma sub-resposta, que é a responsabilidade, né? Do gestor não se responsabilizar pelo processo. Boa. Quando a gente fala, por exemplo, de marketing e vendas, parece que são 2 partidos políticos. Na verdade, a gente não está falando disso, não é polarização. Não é fla-flu. Não é fla-flu. Então, quando a gente pensa em receita previsível, quando a gente pensa sobre processo, a gente coloca todo mundo no mesmo time, porque a gente busca hoje... Olha só, deixa de ser fla-flu e passa a ser seleção brasileira. Passa a ser seleção brasileira, Vai exato. pra post. Mas a gente fala o seguinte, que a questão de você procurar culpados na operação. Quem que é o culpado? É o marketing? É o meu pré-vendedor? É o meu vendedor? Né? Então, assim, a gente verificar culpados mostra que um dos maiores erros que existem enquanto gestores, enquanto líderes, é não se responsabilizar diante de um processo. Perfeito. E a gente cabe também a questão de não se responsabilizar, por exemplo, pela geração de leads. Boa. Então, 2 erros principais aí, então. Que já entra no terceiro, que é não ser desleixado com dados. Legal. O cara não mede a pulsação. O que a máquina de vendas, o que essa parada vai fazer, cara? Vai te dar a pulsação do teu negócio. Você não consegue medir a pressão, você não consegue medir se você deu 10 passos, 20 passos. Quando você tem uma máquina de vendas, você consegue entender durante o processo para onde você vai, o que você mexe, o que você melhora, o que você otimiza. Boa. Em vez de você chorar o leite derramado no final do mês, tu vai melhorando o teu processo ao longo do mês. E aí, se você é desleixado, segunda-feira você olha, depois você olha daqui a 3 semanas, depois você olha no outro mês. Aí, meu irmão, vai ser só ruído, não vai ter nunca sinal, nunca você vai achar o padrão. Tem os 3 maiores problemas, que é isso? Sabe quais são os 3 outros maiores problemas? A galera que não dá 5 estrelas, a galera que não compartilha isso com um amigo e a pessoa que, no mínimo, não vai botar isso em prática, porque foi uma verdadeira aula. Aulas, cria. E bônus, quem não leu ainda a Receita Previsível e não acompanha o blog assiduamente da Métricas Boss. Isso, olha aí! Agora sim. Tiagão, Alexandre, brigadaço pelo papo aqui, realmente foi uma aula pra gente aqui, foi muito bom trocar sobre isso, mostrar inclusive o nosso papel meio do A gente tá fazendo, sabe o quê? A gente chama o pessoal foda, a gente fica anotando tudo, tá tudo gravado, manda pro time responsável, ó, estuda isso daqui. Mas é verdade mesmo, não é mentira não, tá? Mas além disso, pra gente é bem legal falar, e a missão muito minha e do Luciano nesse momento tá sendo falar sobre métricas, dados, tecnologia aplicada a tudo. Isso, então é a gente trazer, tipo, uma área como a área de vendas e falar, caralho, é possível. A gente explicou aqui, a gente falou que aquela parada que a gente fala, o processo analítico, o processo que a gente chama de data discovery aqui, ele é aplicado na área de vendas. Ele não é aplicado só em marketing digital. Ele não é aplicado só para a área de... Lógico que existe uma área de analytics que consegue trabalhar, como no nosso caso, mas com site app. Mas é possível adaptar isso. E aí, acho que essa adaptabilidade demonstra que não existe receita de bolo. E no final das contas, o time de analytics vai acabar municiando o pessoal de vendas para poder atender melhor. Então, o futuro é isso aí. É isso aí. Vendas mais marketing, marketing mais vendas. Isso aí. Que aí as coisas começam a se unir de verdade. Sim, com certeza. Muitíssimo obrigado, viu, gente? Valeu demais pela moral. Obrigado pelo presente. Obrigado. Thanks, Arrow. Muito obrigado. Ele vai autografar, tá? Gente, valeu demais. Obrigado. Valeu. Valeu, Growth Conference também. Valeu, Studios Flow. Um abraço e até o próximo episódio, hein? Valeu!